para nós já meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, amém? Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nesta noite, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, somos carentes, somos necessitados da Tua misericórdia. Ó Deus, eu não sei qual é a situação desse Teu filho, desta Tua filha nesta noite, mas eu tenho certeza que o Senhor já está aqui, meu Deus, para responder a oração dos Teus filhos, Senhor, a oração das Tuas filhas, Pai. Deus amado, vai alcançando agora, vai alcançando pelo Teu poder agora, Senhor, esta vida, meu Deus, este coração que está triste, este coração que está magoado, este coração que está aflito, Senhor. Ó Deus amado, a depressão, a opressão, a ansiedade tem tentado adentrar, tomar conta desta vida, mas está repreendido nesta noite, no nome de Jesus. Eu repreendo agora toda enfermidade, eu repreendo agora todo mal, eu repreendo agora nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, e vai recebendo, Senhor, a oração desse Teu filho, o clamor desta igreja, e vai desfazendo, Senhor, toda obra do adversário, toda obra maligna, Pai. Vai queimando nesta noite, Jesus, esse espírito de macumbaria, de feitiçaria, vai desfazendo nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bate em retirada agora, espírito maligno, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Meu Deus, não deixa que nada venha impedir desse Teu filho, dessa Tua filha, receber nesta noite a bênção que o Senhor tem para ela, a bênção que o Senhor tem para entregar a esse Teu filho, Senhor. Pai amado, nós pedimos agora, no nome de Jesus, amém. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz, cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos já, irmãos, ler a palavra do Senhor. Abacuque, irmão, abra sua Bíblia. Pastor Benjamin, irmãos, hoje está lá no Rio Bonito, né? Aí trocamos. Eu vim para cá e ele foi para lá, amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Abacuque, irmãos, abra sua Bíblia. Livro de Abacuque. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou Abacuque, diga amém. É bem dificilzinho de achar, né, irmão? Praticamente uma folha só. Glória a Deus. Mas nós vamos dar um tempinho aqui para os irmãos encontrarem, para nós juntos lermos a palavra do Senhor, né, irmãos? Dia maravilhoso hoje, né? Bastante calor. Gediel, é isso? Quem está visitando nessa noite? Deus abençoe. Seja bem-vindo na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Sinta a vontade aí para receber as bênçãos do Senhor. Tem mais alguém nos visitando nesta noite? Glória a Deus. Pela primeira vez, tem mais alguém? Amém. Deus abençoe. Tem mais uma irmã ali. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Diz assim, irmãos:
Abacuque 1 e o versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fez ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também que suscite a contenda, glória a Deus, e o litígio. Louvado é o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos, e bata as palmas bem forte para Jesus, porque Ele merece, amém? Glória a Deus. Irmão, estar na igreja, na presença de Deus, é a mesma coisa que estar na casa do Pai, né? Quem tem uma família grande, sabe como é que é. Junta-se no domingo, aí vem a carninha, vem a maionese, aquela coisa toda, é um blu-blu-blu dentro da casa, e quando acaba ali, se você chega no outro irmão, ou na cunhada, no cunhado, você fala, o que foi conversado lá? Ninguém sabe, mas o Pai ouviu todos, amém? O Pai escutou todos, um porque comprou, o outro porque vendeu, o outro porque perdeu, o outro porque precisava um emprestado do Pai, né? O Pai ouviu tudo, assim é Deus. Às vezes alguém fala assim, mas é uma gazarra, meu Deus do céu. Mas Deus, Ele ouve, identifica a voz de cada um. Então continue clamando, porque Ele está aqui para te ouvir, amém? Ele está aqui para receber o teu clamor, o teu pedido, o teu agradecimento, aquilo que você veio fazer aqui nesta noite. Irmãos, eu estava lendo Abacuque, e interessante, irmãos, que ele começa, aqui no capítulo 1, ele indaga ao Senhor, porque às vezes, irmãos, a luta é tão grande, né? A dificuldade é tão grande, e parece que quando a gente está para receber a bênção, aí a coisa aperta mais ainda, e a gente não compreende, amém? A gente às vezes quer ficar revoltado, mas meu Deus, aí você vai para a Bíblia e você começa a ler algumas coisas que aconteceu na vida de alguns homens, e é exatamente isso. Por exemplo, Abel e Caim. O que Abel fez de errado? Ter oferecido a melhor oferta e Deus ter aceitado, amém? E por conta disso ele perdeu a sua vida. Louvado é o nome do Senhor. José, irmãos, o que José fez de errado? Sonhou. Quando alguém sonha, paga um preço alto por ter sonhado. José sonhou, contou o sonho, e o que aconteceu? Os irmãos dele venderam ele para ser escravo lá no Egito. Deus, irmãos, falou para Abraão, sai do meio dos teus parentes. Abraão, irmão, olhou para Ló e falou, não vou deixar, vou levar o menino comigo. E no meio do trajetório, irmãos, alguém que ele tanto ajudou, alguém que ele tanto fez, chegou no meio do caminho, houve contenda, e Abraão chegou a dizer, olha, se você for para cá, eu vou para cá. Ele olhou o lugar bonito, escolheu o lugar bonito, largou para Abraão as pedras, não tinha mais do que pedra, mas mesmo lá no meio das pedras, Deus honrou a vida dele, porque a promessa do Senhor, se Ele prometeu, vai se cumprir na vida do homem e da mulher, amém? Pode passar o tempo, mas vai se cumprir. Eu estava lendo, irmãos, a história de Elias e Eliseu, e é interessante que Eliseu, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. Elias disse, dura coisa você me pediu, você pediu algo tremendo, mas se você estiver comigo, a hora que eu fugir, você vai receber. E na hora que ele estava subindo, lá estava Eliseu, e Eliseu recebeu porção dobrada do homem de Deus. Aí, irmãos, eu fui ler, digamos assim, os feitos de Elias em vida. Elias, ele, através do Senhor, operou 10 prodígios maravilhosos. Aí Eliseu assumiu, aí vocês podem ler, irmão, ali vocês vão começar a ver, Eliseu, irmão, mata os jovens que murmuraram dele, tira o machado da água, abre os olhos de Geazi, e vai por aí a tanto, chegou em 19 ele morreu.
E é nessa hora, irmãos, que o inimigo ele chega diante do cidadão e fala: olha, você morreu frustrado, os teus sonhos não se realizaram, não aconteceu, mas o Deus que prometeu, ele está lá para ver e mostrar para você que ele vai realizar. E a Bíblia diz que vinha acontecendo uma guerra, pegaram um moço que tinha morrido na guerra e jogaram dentro de uma caverna, e naquela caverna estavam os ossos, nada mais, nada menos do que os ossos de Eliseu. E quando aquele moço bateu em cima dos ossos, ele ressuscitou para a honra e glória do nome do Senhor. Ele não morreu frustrado, porque o que o Senhor promete, o Senhor ele cumpre, e ele vai cumprir na sua vida. Amém? Abacuque ele orou dizendo: meu Deus, porque o Senhor permitiu eu ver tanta injustiça? Por que que o Senhor deixou que eu visse tanta iniquidade? É tanta coisa, eu grito, eu clamo até com violência, e parece que o Senhor não me escuta. Os caldeus, irmãos, eles foram no ano 606, e eles tomaram o povo e levaram cativo. Não muito mais do que 10 anos depois, em 597, lá vem eles de novo. Aí, irmãos, ainda em 586, lá vem eles de novo. O povo não aguentava mais sofrer, é óbvio que por causa da maldade deles, mas o Senhor estava ali, e ele orou e ele clamou ao Senhor. No versículo 2 ele diz assim: olha, estava cá eu, fui designado às torres de vigia, estava eu no meu posto de guarda, e eu orando e clamando e esperando para que o Senhor me falasse alguma coisa, e o Senhor falou com ele, meus irmãos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Não é que o Senhor respondeu, o Senhor chamou ele e disse assim: olha, você vai cantar o hino da vitória, o hino que tem sabor de mel. De hoje em diante você vai estar lá no palco e os outros vão estar na plateia. Não foi isso não. Sabe o que Deus respondeu para ele? O justo vive da fé, o justo vive da fé, o justo vive da fé. Aleluia. Aí nós vimos, irmãos, as coisas acontecendo. Tem hora que você não se acredita, né? Eu estava vendo, irmãos, a história de um pastor, Rio de Janeiro. A esposa dele saiu de manhã para fazer uma caminhadinha, cuidar da saúde. Veio um louco, isso foi em 2010, se eu não me engano, 2012. Veio um louco, surtou, pegou um porrete e deu vários golpes na cabeça da irmã. O que a irmã tinha feito de errado? O que aquela irmã tinha feito de errado? Qual fora o pecado que ela tinha cometido tão grave para que Deus permitisse que um indivíduo louco viesse, esmagasse o seu crânio com várias pauladas? Ela foi para o hospital. Chegou no hospital, chamaram aquele marido, aquele pastor, aquele pai, o filho indagando por que Deus permitiu que acontecesse isso com a minha mãe. E o pai, experiente, mesmo que com dor, com sentimento na alma, ele tentava aguentar-se forte diante daquela situação. E o médico disse: olha, eu tenho uma notícia para o senhor. A sua esposa não tem nada mais do que 1% de chance. Ele disse: graças a Deus, se ainda tiver 1%, eu sei que a misericórdia do Senhor está aí e vai alcançar ela. Passou um mês, 2 meses, ela começou a querer reagir. Os médicos disseram: olha, se ela reagir, ela não vai enxergar mais, ela não vai falar mais, ela não vai ouvir mais, provavelmente ela não vai caminhar mais, ela vai ser uma pessoa vegetando, babando. E ele falou: não tem problema, vai continuar sendo a minha esposa ainda, eu prefiro ela viva. Mas 6 meses depois, ela estava saindo do hospital, falando, enxergando, ouvindo, caminhando para a glória do Senhor. Mas por que aconteceu isso? Porque através desse testemunho, centenas de pessoas chegaram diante da presença de Deus.
Mas pastor, Deus permite isso, Deus permite, irmão. Eu estava lendo a história de uma irmã, aquela irmã do nada, ela passou a mão no seio, um caroço. Foi para o médico fez exame, olha, você está com câncer. Aí foi ela para o hospital, ela e a filha dela, e ela não se abateu com aquilo. Ela estava lá, ela cantava, ela orava, e ela falava do amor de Deus, e a filha dela louvava a Deus, e disse que tinha uma enfermeira lá, que a mulher parece que tinha chupado limão a vida toda. Elas falavam bom dia, boa tarde. Ela não respondia. E no último dia, quando a mulher foi liberada para ir para a casa dela, ela contou que lá no último dia, eu não vou contar toda a história que vai alongar, mas no último dia, na hora de ir embora para casa, estava a mãe, a filha e a enfermeira dentro do hospital, abraçada, e as três falando em língua estranha, porque aquela mulher aceitou a Jesus e Deus batizou ela com o Espírito Santo lá dentro daquele hospital. Deus permite certas coisas, irmãos, que a gente não compreende. Irmão, preste atenção comigo. Se os irmãos de José não tivessem feito nada com ele, ia cumprir o sonho de Deus na vida dele? Não ia. Não tinha como, irmãos, exatamente, não tinha como. Deus permitiu José passar tudo o que passou, para que ele crescesse espiritualmente, para que ele crescesse como homem, para que ele tivesse sabedoria como ser humano, para que os outros olhassem nele e vissem a glória do Senhor na vida dele. Amém? Aleluia. E Abacuque, ele estava nessa situação. Nós não estamos assim, irmão, diante do que nós estamos vendo no nosso país, irmão. Irmão, alguém erra, tem que fazer justiça. Alguém peca, tem que pagar pelo seu pecado. Mas a justiça, ela tem que ser justa, irmãos. A justiça, e essas coisas, elas acarretam nos cidadãos de bem, daqueles que têm Deus na vida, ansiedade, angústia, porque você não consegue compreender isso. Eu estava vendo um vídeo agora, talvez os irmãos viram, uma menina, ela fugiu da Ucrânia, fugiu da guerra para ir para os Estados Unidos, ela entrou dentro do metrô, sentou um cidadão de trás do banco dela, foi lá e deram várias facadas nela, e ali mesmo, irmão, ela ficou assim, ó, sem se acreditar. Dá para olhar no semblante dela assim, ó, o que aconteceu? Essas coisas, irmão, no coração do homem de bem, essas coisas no coração de uma mulher de bem, acarreta ansiedade. Quando você vê alguém dizendo, bem feito, foi bom que aconteceu, fulano tem que morrer, fulano tem que isso, o coração daquele que pende para o bem se entristece, mas vem a resposta do Senhor para mim e para você: o justo vive da fé. Aleluia. Aí alguém, irmãos, talvez você até ouviu isso. Irmão, nos últimos dias, o justo vai viver pela fé. Não vai ter comida, não vai ter água. Irmão, quem que vive sem comida e sem água? Hã? Quem que vive, irmão, sem comida e sem água? O justo viverá da fé, exatamente nisso que nós aprendemos, irmãos, a conviver com estas situações, sabendo, irmãos, que essas coisas veriam, mas elas trazem para nós fortalecimento, aprendizado, experiência, vivência diante da sociedade dos irmãos, para que haja um testemunho, para que haja uma experiência, para que quando você encontra alguém que esteja passando aquilo que você já passou, você pode abraçar ele, dar um sorriso e dizer: não te preocupa, eu já passei, você vai vencer, porque eu venci, o Senhor é conosco. Aleluia. Irmãos, eu sinto muita saudade assim de Joinville. É uma cidade muito grande, e às vezes, irmão, nós não temos tempo mais de comunhão.
Não que nós somos ruins ou porque nós não gostamos, não. É que é tanta loucura, irmão. Para às vezes você sair de um bairro no outro para ir na casa de alguém, você pensa 10 vezes. Porque, olha, se você for caminhando, de repente você chega mais rápido que ir de carro. E essas situações, às vezes, elas separam um pouco as pessoas. E eu vim lá do Mato Grosso, uma cidade pequena, um povo muito unido. Enfim, irmãos, lá todo domingo os irmãos se reuniam na casa de alguém, ia todo mundo para lá, era comida, e à noite ia para a igreja, era benção, era carne o dia inteiro, os irmãos iam no monte orar, os pastores iam no... E não estou falando de uma igreja, estou falando de todas as igrejas, o povo é unido. Os pastores iam para o monte orar, e lá do monte ele já ia lá, sabia onde é que tinha carne, já entregava o jejum, comia, ia para casa, de noite estava na igreja, era bênção. A gente tinha essa comunhão, dia 5:30 da manhã, palma no meu portão. Eu falei, mas uma hora dessa, deu uma espiadinha assim, eu falei, o irmão fulano, fui lá, o zóio remelado ainda meio limpando assim, o irmão entrou para dentro, eu falei, o que foi, irmão? Ô irmão, você não está sabendo, eu estou acabando de vir da cadeia, eu fiquei 3 meses preso. Eu falei, capaz, eu não sabia de nada não. Irmão, eu fiquei preso, mas o que aconteceu? Então acusaram que eu roubei 1 milhão do governo, e aí eu fiquei 3 meses na cadeia, e meu Deus, o coitado estava desesperado, irmão. Eu olhei para ele, eu comecei a rir, ele falou, irmão, você está rindo de mim? Eu falei, não, eu não estou rindo de você, eu estou rindo porque agora eu sei, porque o Senhor fez eu passar por isso, e eu quero dizer para você, não te preocupa, porque isso vai ser revertido em bênção. Poucos dias depois saiu a decisão, ele foi caluniado, o Estado teve que indenizar ele, não com 1 milhão, mas com 3 bilhões, aquela luta que ele passou, se reverteu em bênção. Então, irmão, não critica da tua luta, não murmura da tua luta, não murmura do teu companheiro que está tanto te maltratando lá no teu trabalho. Glorifica a Deus por ele, porque Deus tem algo muito melhor para você. Aleluia. E se não for assim, irmãos, eu paro de pregar a palavra do Senhor. Eu paro de pregar o evangelho do Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes para nós, irmão. O Senhor, ele tem coisas. Lembra, irmãos, de Benina e Ana? Benina ia assim, né? Eu não consigo fazer, eu estou meio gordo, né? Mas ia pulando. Eu tenho 10 filhos, você não tem nenhum. Eu tenho 10, você não tem nenhum. Só que naquele dia foi diferente. Ela chegou no templo, se abraçou ao pilastre daquele templo, né, irmão? Provavelmente era uma tenda, né? Tinha um pilastre lá, tipo um circo. Aqueles pilastros para segurar aquela lona. E ela foi lá, ele ia se olhando assim, mas não é possível, 9 horas da manhã, a bichinha já está bêbada. Olha só. Não, eu vou lá. Foi lá, cutucou as costas dela, ela olhou para ele e falou, você não tem vergonha não? 9 horas da manhã, você já está manguaçada? Ela falou, não, meu senhor, o senhor está enganado. Eu estou angustiada. Eu estou angustiada. Aí quando ela falou assim, eu creio que Eli deu uns 2 passos para trás assim e falou, mulher, seja feito para contigo, segundo o desejo do teu coração. E Deus deu para aquela mulher o homem mais importante de todos os profetas da Bíblia. Por que é que você está reclamando, murmurando da sua lutinha? Confia no Senhor, porque a vitória vem de Deus. Aleluia. Pregador, mas está tão difícil. Aleluia. Vamos ler Abacuque 3 para os irmãos entender. Glória a Deus. Estava aberta a Bíblia, eu fui fechar. Achei. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos. Já vamos concluir. Aleluia. Vamos concluir já, irmãos. Abacuque 3, aleluia, falei que é difícil de achar, 3 e o 17, porque ainda
que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto de oliveira minta, os campos não produzem alimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas dos currais, e não haja vacas. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aqui Abacuque fechou a oração dele diante de Deus. O que ele diz aqui? Não importa a luta, não importa a prova, não importa a dificuldade, não importa se eu não tenho o que comer, não me importo se eu não tenho o que vestir, não importa se eu esteja doente, uma coisa é certa, eu exultarei e exaltarei o nome do Senhor Deus dos exércitos. Levante a tua mão e agora adore Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Ele veio para te alcançar, Ele veio para resolver o teu problema, Ele veio nesta noite para trazer solução para a tua vida. Amém? Aleluias. Tem hora, irmãos, que a gente passa por certas situações, e eu tenho certeza que isso é comum com qualquer um, com o irmão presbítero Tiago, com o pastor Mário. Nós começamos a passar uma luta e começamos a querer buscar em alguém fantasioso, ou o pregador fulano de tal, eu vou lá. O pregador fulano de tal está lá, eu vou lá, eu tenho que ir lá. E você vai lá e você sai mais cru do que nunca, você sai mais cascudo do que nunca. Todo mundo está pulando, gritando, sapateando, e você está lá sem sentir nada. Eu lembro, irmãos, o irmão contando, ele disse que tinha um Monza velho passando uma luta terrível, pegou 2 cabas da igreja, aqueles mais abençoados que tinha na igreja, e foram na tal da profeta. Quando chegou na tal da profeta, começaram a sair um cafezinho, tomaram um cafezinho, aí chegou a hora da oração e a profecia. A mulher foi na cabeça do piorzinho deles e falou: eis meu servo, que eu sou contigo, eis que as nações estão ao teu pé, e eu não sei o que. Ele falou: meu Deus do céu, se esse perturbado tem tanta bênção para ele assim, quando chegar em mim, então, meu Deus do céu. Aí foi no outro: tens porque não sei o que, eu vou abrir porta para você, que nem mesmo você vai acreditar. Quando chegou na vez dele, o homem estava na luta, na prova, na dificuldade, Monza velho, gastador de gasolina, rasga terno. A mulher põe a mão na cabeça dele e fala: meu servo, vigia. Aí eu te pergunto, qual que era a verdadeira? Irmãos, qual que era a verdadeira? Porque Balaão, irmão, ele foi para profetizar contra o povo de Israel. Cada vez que ele abria a boca para dizer: eu te amar, e o Senhor trancava a boca dele e dizia: eu te abençoo, ó Israel. Ninguém pode ser contra você, se Deus quer abençoar a tua vida. Ninguém. Irmão, eu vou contar uma coisa que eu ouvi do irmão, e eu vou falar o nome dele aqui. Ele é um vereador da cidade de Naviraí, onde eu morava. Quer dizer, candidato, porque ele nunca ganhou. O nome dele é Churrinho, porque ele vendia churro na rua. E esse irmão Churrinho, um dia ele chegou e falou assim: olha, eu e o fulano de tal, esse eu não vou falar o nome, porque ele é um pouco mais grande, ele é brabo. Ele falou assim: ó, eu e o fulano de tal, nós pegamos o Salésio para ajuda. Nós fizemos um inferno na vida dele. O outro desviou, o fulano quase morreu, o outro morreu na cadeia, mas ele permaneceu de pé. Sabe por quê? Não é porque eu sou forte, porque eu sei da promessa de Deus na minha vida, e eu sei da onde Deus me tirou e aonde eu estou hoje, para a glória de Deus. Aleluia. Eu estava essa semana lá no trabalho, eu estava falando. Às vezes, irmão, a gente murmura, mas não lembra de onde Deus nos tirou. Os irmãos mais antigos, curva do Nereu aqui não tem quem não conhece. Quem não sabe onde é a curva do Nereu aqui, só para mim ver. Aí, falei, todo mundo sabe. A curva do Nereu, irmãos, é lá onde acaba a Bano Schmidt e começa a rua Iririú. Bem naquela curva que desce para o Jardim Iririú. Ali, irmãos, tinha uma verdureira, um mercado, alguma coisa assim. À noite, irmãos, a mãe mandava nós ir lá na lata de lixo
e eu não tenho vergonha de falar isso, ver se tinha alguma coisa para levar para casa, para a gente comer. A única coisa que tinha era cebola, irmão. Lá em casa tinha bolo de cebola, era cebola na conserva, era cebola ensopada, cebola frita, tudo que é jeito de cebola, porque a única coisa que dava para aproveitar era cebola. Louvado é o nome do Senhor. Eu vim, irmãos, de um lar destruído, de um pai alcoólatra, de uma mãe cancerosa, de uma situação tão terrível. Então, irmãos, hoje eu sei da onde eu vim e aonde o Senhor me colocou. Eu não sou rico, mas eu tenho o suficiente para viver e viver bem diante da sociedade, diante da presença do Senhor. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor. Não importa, irmãos, o que você está passando. Lembre da oração de Abacuque. Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Mesmo eu gritando, até quando? Eu vi a história de um pastor, irmão. Isso aconteceu, irmão. Se eu não me engano, ali em São Paulo, tinha um irmão que ele tinha um triciclo. Sabe aquelas bicicletas que tem um baú na frente? Ele vendia alguns doces, alguns salgados. E o irmão chegava cedo na igreja. Aquele dia, o irmão Zezinho chegou na igreja e desapareceu. E os irmãos, mas onde é que está o irmão? A bicicleta está aqui. Foram procurar ele, não acharam, foram no banheiro. A igreja era grande, cadê o irmão? Daqui a pouco o irmão porteiro, ele ficou na porta e escutou naquele carrinho um gemido, alguma coisa dessa natureza. Ele falou, meu Deus, será que o irmão está com algum animalzinho, alguma coisa dentro da bicicleta aí? E ele foi lá e abriu a portinha. Quando ele abriu, o irmão, ele estava lá, irmãos, assim, ó, numa posição ali, irmãos, encolhidinho, e falou para aquele irmão, fecha, pelo amor de Deus, fecha, porque a minha angústia hoje é tão grande, eu não quero ver ninguém, fecha. Mas mesmo na angústia, na luta, sem vontade de ver ninguém, ele encostou a bicicleta lá no ponto de socorro de Jesus, lá na porta da igreja, aonde Deus tinha poder para falar com ele e tirar ele daquela situação. Aleluia. Nada, irmãos, vem na nossa vida por um acaso, é porque algo o Senhor vai fazer em nós. Amém? Aqui em Joinville tem um irmão, tem muita gente aqui que talvez lembra dele, o irmão Ivo, lá da igreja Deus é Amor. O irmão Ivo, quando ele veio para a igreja, ele era bem sucedido, ele tinha caminhão, ele tinha uma bela loja, ele vivia uma vida boa, e de repente, irmãos, ele foi perdendo tudo. Ele foi morar, irmãos, numa peça que era uma lavanderia, no fundo da casa de um parente. Louvado é o nome do Senhor. O irmão Ivo não trabalhou num serviço diferente. O irmão Ivo não estudou, não teve um salário melhor nem maior. Mas vai lá ver hoje a casa dele, a família dele e a forma que Deus abençoou aquele homem. É porque você ficou crente, porque você foi para a igreja, agora você perdeu tudo, você não sei o que, você é aquilo, você é aquele outro. Hoje, irmão, ele tem o suficiente para ele e para poder ajudar toda a família. Mas por que você está falando isso? Porque eu estou dizendo para você, nesta noite, que a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida. Não importa o tempo. Eu lembro, irmãos, eu comprei um terreno lá no Jardim Paraíso. Aí eu fui lá, construí uma edícula, 12 metros, 5 de largura, um quarto, uma sala no meio, uma cozinha, um puxado na frente, aqui um fogão a lenha, uma churrasqueira, e eu estava me apegando naquilo. A parede de trás estava na altura, colunas, cinta em cima, as do lado com a cinta em cima, a parede da frente estava um pouquinho acima da janela, concretada também as colunas. Eu fui na igreja lá no Jardim Iririú. Adivinha quem estava pregando lá? Pastor Mário Rogério. Adivinha qual foi a revelação que ele entregou? Aqui tem um irmão que você está fazendo algo e o Senhor diz que não é agora. Não é agora.
Meus irmãos, na mesma hora eu senti, aquilo deu um peso tão grande na minha vida, porque eu estava apegado com aquilo. Eu estava me apegando, não estava nem pronto ainda, mas eu estava me apegando. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia. Quando foi um dia de sábado, meu pai apareceu para cá, eu peguei o Samuel, meu irmão, na época era molecão, e ele foi comigo, eu tinha uma mobilete, não sei se o presbítero Mário lembra disso, eu vendia pão, tinha uma mobilete, mas acho que ele deve lembrar. Aí eu fui, marrei um carrinho de mão atrás, e eu fui para lá. De repente, irmão, um sol, coisa mais linda, e nós lá fazendo massa, e trabalhando, e tomando refrigerante, comendo pão, e aquela coisa toda, fechou o céu. Fechou o céu. Irmão, não aconteceu nada com ninguém. A única casa de material era minha. As outras era tudo casa de madeira. O vento foi lá e jogou minha casa todinha no chão. Mas, irmão, foi tão forte que arrancou o alicerce lá de baixo, uma viga de 90 centímetros de altura, arrancou os ferros lá de baixo. Virou tudo do avesso. E eu fui embora. De repente, meu pai foi para Foz do Iguaçu e eu fui atrás dele. Lá de Foz do Iguaçu, ele foi para São Paulo e eu fui para o Mato Grosso. Sabe quantas almas, irmãos, o Senhor abençoou e eu pude ganhar para a glória de Deus, entre índios e brancos, 145 almas batizadas e no relatório da igreja. Amém? Se eu não tivesse, ou seja, se Deus não tivesse feito o que Ele fez, vocês acham que eu tinha abandonado a minha casinha para ir correr atrás de alma, para ir se incomodar com crente? Jamais. Eu estou falando no natural, irmão. Jamais eu iria fazer isso, mas o Senhor permitiu, eu abandonei tudo e fui embora e fiz a obra do Senhor. Estou aqui, continuo firme na presença de Deus. Amém? Então, irmãos, tem coisas, irmãos, que elas são inquestionáveis na nossa vida, amém? A única coisa que você tem que fazer é confiar, porque a resposta vem de Deus, amém? A resposta vem do Senhor, a resposta é de Deus. Nessa noite, irmãos, é tirado, irmãos, um culto voltado à libertação, amém? E eu digo para você que o Senhor, Ele tem poder para libertar e livrar nós de todos os males. É só nós crermos e confiarmos no nome do Senhor dos exércitos. Ah, pastor, mas se não acontecer aqui, não se preocupa, do outro lado é muito melhor. Então vale a pena você continuar confiando no Senhor dos exércitos. Amém? Se acabar aqui, lá do outro lado é melhor, amém? Bem melhor, pode ter certeza disso. Glória a Deus, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Maravilhoso é esse Deus, meus irmãos. Maravilhoso é esse Deus, e Ele está aqui nesta noite. Eu não sei se os irmãos estão sentindo, mas eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. A tua vida não está legalzinha, não está legal as coisas para você, é problema de tudo quanto é lado, mas o Senhor está dizendo, fica tranquilo, porque se você crê e colocar a tua fé em ação, eu vou abençoar a tua vida. Amém? Tem um hino bem antigo que canta assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na tua casa está dando tudo errado, no teu trabalho está dando tudo errado, aonde você vai está dando tudo errado, mas confia, porque se Deus é por nós, Ele é por nós, e pronto, e ponto, e é aí que nós alcançamos a nossa vitória. Amém? Eu estava, irmãos, falando vou concluir aqui. Aí o irmão procura aqui, procura lá, e vai, cai, lá está o pregador fulano, nada. Aí um dia, o irmão vem na igreja, o culto normal, os mesmos irmãos, o mesmo pastor no púlpito, e de repente você é alcançado pelo Senhor.
Amém? Eu lembro de um testemunho de um pai, e ele indo para a igreja, ele falou para Deus: Deus, até quando, Senhor, eu vou empurrar minha filha na cadeira de roda? E ele já tinha ido, vamos dizer assim, irmão, ele já tinha ido lá no Davi Miranda, ele já tinha ido lá no Edir Macedo, ele já tinha ido lá no Valdomiro Santiago, lá no R.R. Soares, ele já tinha procurado o Billy Graham, ele tinha procurado, irmãos, os maiores, e nada aconteceu. Ele foi para a congregaçãozinha dele, os mesmos irmãos, o mesmo pastor lá no púlpito, e naquele dia Deus tomou o pastor de uma autoridade, e ele apontou na menina e disse: hoje é o último dia que você fica nessa cadeira de roda, levanta e anda. Ela levantou e começou a andar dentro da igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus faz quando Ele quer, a hora que Ele quer. Amém? O jovem, irmãos, já vou encerrar, ele estava orando e falou: Senhor, o Senhor vai preparar uma esposa para mim, Senhor. E se o Senhor não mostrar, eu não caso, eu quero aquela que o Senhor me mostra. E ele estava orando e Deus falou para ele assim: olha para a porta da igreja. Ele levantou a cabeça e olhou. Tinha uma moça na igreja que era muito linda, só que tinha um problema, ela era cega. E o Senhor disse: eis ali a tua noiva. Aí ele falou: Senhor, cega, o Senhor tem uma promessa na minha vida de eu pregar o teu evangelho, de eu fazer a tua obra. Senhor, como que eu vou ir com ela cega? Como que eu vou fazer uma visita na casa de alguém, Senhor, ela cega? E ele foi questionando ao Senhor, mas ele obedeceu à voz de Deus. No dia do casamento, irmãos, eles estavam diante do altar, quando o pastor que estava presidindo aquele casamento, ele olhou para o moço e disse: você realmente aceita ela como sua esposa? E ele falou: sim, eu aceito. Quando o pastor olhou para ela e disse: você aceita ele como teu esposo? E ela disse: sim, eu aceito. Nesta hora, Deus abriu a visão daquela moça, e ela começou a enxergar para a honra e glória do nome do Senhor. Tem crente que fala assim: não, isso aí é conto, isso aí é conto, isso aí não é verdade, isso não é verdade. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado, não é conto não, irmão, é a glória de Deus, é a misericórdia do Senhor. Aleluia. Irmão, eu já vou encerrar. Eu tinha 12 anos, morava em Itajaí, meu pai era pastor, e eu, irmãos, trabalhava numa oficina de carro, e o diesel, irmão, ele foi prejudicando o meu pulmão. Até aí tudo bem. Aí eu fui para casa, irmãos, eu fui enfraquecendo. Para mim, no banheiro, a minha mãe tinha que pegar e levar eu para o banheiro. E eu não conseguia mais caminhar de fraqueza, eu não conseguia mais respirar direito. Aí veio uma irmã Maria, não sei se ainda ela é viva ou dorme no Senhor. Ela era da cidade de Blumenau. Lá em Blumenau ela era conhecida como a Maria Doida, porque ela foi no prefeito, falou para o prefeito assim: prefeito, Deus mandou dizer para você preparar essa cidade e preparar abrigo para esse povo, porque Deus vai mandar 17 metros de água aqui em Blumenau. O prefeito riu dela, deu 17 metros e 10 centímetros. Isso, irmãos, foi acho que no ano de 80, foi a última maior enchente que deu em Blumenau. 86, acho que foi mais ou menos isso. E ela foi lá em casa, irmão, do nada aquela mulher apareceu lá. Era 5 horas da tarde. A minha mãe tirou eu do quarto, colocou eu sentado na cadeira, e eu, febre, fraqueza, não comia, não conseguia respirar direito. Ela colocou a mão na minha cabeça, e ela falou assim: câncer maldito, que está no pulmão dele, sai agora, em nome de Jesus, sai agora. Sai agora. Irmão, eu não conseguia andar, eu não conseguia comer. Minha mãe levava eu no banheiro. 7 horas da noite, irmão, eu peguei a minha bicicleta, pulei para cima dela. Minha mãe não queria deixar, e eu fui para a igreja. 7 horas eu estava lá na igreja, de joelho dobrado, adorando o meu Senhor. Louvado é esse Deus que tudo pode na nossa vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Você não crê? Eu creio.
Aleluia. E eu digo para você, em nome de Jesus, pela minha fé, eu tenho certeza que nesta noite você vai alcançar aquilo que você veio buscar aqui. O que você veio buscar nesta noite, você vai levar para sua casa, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, te louvo, Pai, por essa palavra, Senhor. Te louvo, meu Deus, pela vida do seu servo, Pai. Abençoa, em nome de Jesus. Irmãos, não foi pedido oferta ainda, né? Não foi? Então vamos pedir? Eu gosto de pedir, amém? Glória a Deus. Para a obra de Deus eu gosto de pedir. Para mim eu não penso não. Eu penso para o Pai do céu, Ele envia os irmãos lá em casa. Amém? Aleluia. Para o Pai do céu é assim, a gente pede, né, presbítero Tiago? E quando menos espera tem alguém lá no portão. Ô irmão, Deus mandou vir te abençoar. Amém? Aleluia. Meu Deus, obrigado, estava para cortar água, luz, a bênção veio na hora certa, aleluia, né? Glória a Deus. Agora para a igreja, irmão, para a obra de Deus eu gosto de pedir, porque, irmãos, é através da oferta dos irmãos que a obra de Deus ela é feita, amém? Eu fico pensando, às vezes eu estava ontem indo para a igreja, eu estava tomando banho e pensando, eu queria saber onde é que está esses pastores ricos que os cabos da internet falam tanto, né? Que eu já sou pastor, irmão, olha, falar a verdade, a gente fazia obra de Deus desde os meus 12 anos. E eu não fiquei rico ainda, irmão. Trabalho de pedreiro, eu já cuidei de 9 igrejas, irmão. Nunca a igreja conseguiu pagar um salário para mim, porque mal e mal conseguia pagar o aluguel do salão. Aleluia, mas nunca faltou também, meus irmãos. Nunca faltou. Um dia eu estava de moto, irmão, sem documento da moto, sem carteira de motorista. Aí o guarda falou, tá vindo de onde? Eu falei, estou vindo lá dos índios, fui pregar lá. Tem o documento? Eu falei, tem não. A moto é do pastor, o pastor ficou doente, ele não pôde vir. Mas por que você não pegou o documento? Eu falei, para vocês não prender. Prender a moto, ele vai tirar, mas eu não vou dar o documento para vocês não. Não tem. E eu não tenho carteira também, você está errado. Eu falei, eu sei que eu estou errado. Eu sei e muito errado. Mas assim que Deus me der a oportunidade, pode ter certeza que eu vou fazer. Aí eu estava trazendo uma galinha. O índio lá tinha me dado uma galinha, o policial falou assim, ó, fala o seguinte, não é propina não, eu quero comer uma galinha caipira mesmo, libera essa galinha para mim, toma teu destino. Eu falei, louvado seja Deus, pega a galinha, parti, amém? Louvado é o nome do Senhor Deus, ele é tremendo, irmão. Um dia nós, indo fazer obra de Deus, 7 horas da noite, eu tinha um corcel velho, apelidado de rasga terno, estourou, irmãos, o alternador dele, parou sem luz, sem movimentação, olhei num quintal lá, um corcel velho lá, fui lá, falei para o cabo, ó, meu carro estragou, e vamos fazer uma negociada aí, tirei o alternador do carrinho dele, coloquei no meu, dei uma empurrada, rodou, apagou a luz da bateria, eu falei, está funcionando. Eu falei, quanto você quer? Fui guardar a chave no porta-mala, de novo uma galinha, o irmão tinha me dado. Eu falei, me dá essa galinha aí, está pago. Eu falei, então fica com o meu para você arrumar. Não, ele falou, pode levar o teu também. Leva, vai embora. Então é assim, irmãos, Deus não deixa nós na mão, Deus, Ele cuida de nós, Ele abençoa a nossa vida. Pega a tua oferta, meu irmão. Tem alguém que vai dizimar nesta noite? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pega a tua oferta, teu voto, aquilo que o Senhor preparou para você nesta noite. Traga, louvado é o nome do Senhor, traga aqui na frente, ou coloque na salva aquilo que você precisa. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor vai alcançar a tua vida, amém? Deus abençoe os irmãos. Senhor, abençoa. Receba, meu Deus, a oferta, o voto dos teus filhos, o dízimo, Senhor Pai, daqueles que estão devolvendo na tua casa, para, Senhor, meu Deus, a manutenção da tua obra, programa de rádio, pagamento de terreno, viagem, Senhor, meu Deus, combustível, água, luz, são tantas coisas, Pai, que é preciso do dinheiro, e é mantido pelos teus filhos, que compreende, Senhor, a necessidade da tua obra, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. O irmão vai passar ali com a salva, deposite na salva aquilo que o Senhor preparou para você ajudar a obra do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Lembrando, irmãos, amanhã à noite temos culto aqui, né? Amanhã é o culto Santa Ceia, amém? Então os irmãos membros, os irmãos que estão nos assistindo em casa, amanhã é culto de Santa Ceia. Domingo de manhã tem a consagração, né?
Circo de oração, domingo de manhã, domingo à noite, irmãos, aquele maravilhoso culto, né? Em favor da família, e os irmãos são convidados para estarem aqui. Amanhã, Santa Ceia, sim. E os irmãos estão convidados para estarem aqui também na presença do Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos. Presbítero Mário, pastor Mário, perdão, amém? Então vamos se pôr de pé, irmãos, vamos para nossas casas, abençoados pelo Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos. Ora, irmãos, uns pelos outros sempre, ora pelos obreiros, ora, irmãos, porque as coisas, irmãos, estão cada dia mais difíceis, né? Mas eu tenho certeza que se o povo se colocar diante de Deus em oração, Deus vai realizar a obra, amém? Senhor meu Deus, encerramos nesta noite esse trabalho, Senhor. Vamos voltar para as nossas casas, meu Deus. Pai, nos livra do acidente, do perigo, do homem sanguinário. Nos livra, Deus, de todo o mal. Abençoa a tua igreja. Abençoa os obreiros, Pai, os pastores. Abençoa os evangelistas. Abençoa os presbíteros, diáconos, cooperadores, as cooperadoras da tua obra, cada membro, a cada congregado, a cada visitante. Abençoa, meu Deus, a cada um dos teus filhos. Leva em paz. Guarda, Senhor, e proteja debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Diga assim, ó, a paz do Senhor Jesus. Se os irmãos quiserem oração em posição de mão, pode vir na frente que nós vamos orar pelos irmãos.